Hoje eu quero denunciar um abuso que precisa coar até chegar às autoridades em Portugal e também no Brasil. Porque Portugal cria vistos, coloca numa prateleira, promete que junto com esse visto vai vir NIF, NIS e o número de utente. Está na lei, mas quando o imigrante chega, descobre que essa lei só existe no papel. O governo anunciou até que criou lojas especiais para resolver isso. Mas alguém viu isso funcionando? Para piorar, muitas vezes o próprio visto chega sem qualquer agendamento para comparecer à AIMA, deixando o imigrante em um limbo, sem data, sem atendimento e sem saber a quem recorrer. Enquanto isso, o imigrante fica em um beco sem saída, porque sem o NIS ele não tem um contrato registrado, sem um contrato ele não cumpre os requisitos na AIMA e sem isso o visto se transforma em uma ilegalidade fabricada pelo próprio Estado. E aí sempre aparece alguém comentando aqui por baixo: volta para a tua terra, como se fosse culpa do imigrante. Mas pensa bem, seria fácil demais, fácil mesmo para o governo não entregar o que prometeu e o imigrante ter que voltar para sua terra. Fácil para o Estado descumprir a própria lei e jogar toda a culpa, toda a responsabilidade em quem veio de forma legal com visto para residir em Portugal, cumprindo todos os requisitos impostos pelo Estado. Isso não é imigração controlada, é uma brincadeira de gato e rato. E o que mais me revolta é que isso não é falta de dinheiro, porque só em 2025 o Estado espera arrecadar mais de 1,6 bilhões de euros, só com taxas de vistos, autorizações de residência dos imigrantes. E se esse dinheiro fosse usado para melhorar a estrutura de atendimento da AIMA, para formar adequadamente os funcionários? O que vemos hoje são processos que são analisados de forma amadora, muitas vezes por pessoas que não têm a formação mínima necessária. Qual é o resultado? Processos que são mal instruídos, erros grosseiros e decisões contrárias à própria lei, forçando os estrangeiros a recorrerem aos tribunais. Quem paga essa conta vai ser sempre o imigrante que tem a sua vida suspensa, sem perspectiva de vida e de dias melhores. Enquanto isso, o governo criou a UNEF, uma nova polícia de imigração para fiscalizar, reter e punir os imigrantes. Para controlar, eles tiveram até pressa, mas para cumprir a lei e garantir direitos, não tem nenhuma. Estamos acompanhando possíveis abusos, intimidações e perseguições contra quem já está em Portugal de forma legal ou em processo de regularização, mas ainda é tratado como ilegal por falha do próprio Estado. Só em 2024, os estrangeiros injetaram na Segurança Social mais de 3,6 bilhões de euros, 5 vezes mais do que receberam em abonos e benefícios. E quem está sustentando quem, afinal? Eu digo isso só para derrubar qualquer discurso de que os imigrantes são um peso para Portugal, o que não é real, o que não é realidade. E eu sei que vai aparecer um Tuga que ia dizer: Portugal já existia antes de vocês chegarem. Sim, é claro que existia. Eu também poderia afirmar que o Brasil já existia antes dos portugueses chegarem. Pois não? Mas a conversa aqui é inteligente e não cabe esse tipo de retórica. Vamos falar de história? Portugal também já exportou milhares de portugueses para a França, para Luxemburgo, para a Suíça, para a Alemanha, para o Brasil, porque eles procuravam uma melhor qualidade de vida. Então, coerência histórica faz parte do jogo. Mesmo assim, os imigrantes aqui em Portugal continuam a ser tratados como mão de obra barata, vulneráveis, sem documentos, impedidos de circular livremente, presos em um sistema que parece querer mantê-los nessa condição. O nome disso é insegurança jurídica, abuso institucional. É um Estado que arrecada, controla e pune, mas não cumpre. E o resultado? Famílias desestabilizadas, credibilidade em queda e um sentimento de injustiça crescente. Estamos falando de erros informáticos dos mais variados que impedem a emissão do NIS, a concessão da autorização de residência e a renovação da própria autorização de residência. Talvez a estratégia seja justamente essa: empurrar milhares para a ilegalidade até a entrada em vigor da Diretiva 1233 de 2024, que já entra em vigor em 2026. E o medo do governo português não é o imigrante ilegal, é que com essa diretiva os estrangeiros olhem para os países vizinhos, a Espanha, a França, a Itália, e escolham viver onde é mais respeitoso e tenha mais segurança jurídica. Porque ninguém quer viver num país que trata trabalhadores legais como criminosos. E quem quiser saber mais sobre essa diretiva, comenta aqui diretiva, que nós vamos gravar um vídeo sobre o assunto. Como advogado, eu estou indignado com esses procedimentos. Há quem diga, quanto mais confusão, mais trabalho o advogado vai ter.
mas aqui não se trata do meu ofício. Em razão da nossa função social, já realizamos com outros colegas vários mutirões gratuitos de atendimento a imigrantes. Aqui se trata de injustiças cometidas contra a classe trabalhadora pelo próprio governo. E isso deve ser gritado aos quatro ventos e chegar a quem deve resolver isso de forma diplomática, de forma política e responsável. Por isso eu não posso e não vou ficar calado. O intuito desse vídeo é denunciar para que o governo português e também o governo brasileiro tomem posição e encontrem uma solução para esse caos. Ou será que estamos diante de uma nova escravidão moderna? Quem é o maior interessado nesse descontrole? Certamente não é o imigrante. Se você já passou por isso, compartilhe aqui a sua história, porque juntos podemos fazer essa denúncia ecoar aonde precisa, porque o sistema precisa ser reformado.